Pronto. Olá, pessoal, boa tarde. Mais uma vez nos encontramos aqui, reunidas, todas juntas, com o mesmo coração em Jesus, para aprendermos mais um pouquinho dos ensinamentos dele. Que vocês tenham tido uma ótima semana e que os ensinamentos dessa tarde maravilhosa possam nos seguir durante a semana toda. Eu vou pedir, então, para a prece de abertura, vou pedir para a nossa colega, amiga Maria Dalva, encaminhar nossos pensamentos. Vamos à nossa prece. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar, por meio dos seus ensinamentos, esta maravilhosa doutrina codificada por Kardec. Nos ajude, Senhor, a sermos suficientemente fortes e nos ilumine para que sejamos muito esclarecidos dentro das adversidades que estão à nossa frente. Amado Mestre Jesus, abençoe a todos nós, aos nossos familiares, aos nossos amigos e aqueles que também não conhecemos e que estão passando por problemas diante dessa doença que ora toma conta do mundo e sobre a qual nós ainda pouco sabemos. Pedimos a vossa bênção, Senhor, especialmente para aqueles que estão nos hospitais ou que estão à espera de vagas nos hospitais. Os abençoe especialmente para que sejam fortes, para que tenham vigor moral, intelectual, espiritual, diante dessa dificuldade tão grande que sabemos ser. Pedimos também, Senhor, que olhe por todos os nossos amigos que não puderam estar aqui presentes, aqueles que desejariam muito estar, mas que estão, por motivos diversos, no momento afastados de nós. Nos ajude, Senhor, a ser fortes neste dia e em todos os mais que virão e nos colocando sempre à disposição pelo fazer o bem. Aqueles que mais precisam, que hoje nós sabemos são muitos, eles se multiplicam. Temos visto isso, quantas pessoas que por vezes estão ao nosso redor estão precisando de nós, tanto espiritualmente quanto materialmente. Nos torne mais misericordiosos, estamos precisando ser mais misericordiosos, nos ajude nessa empreitada, Senhor. Agradecendo, então, mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos, podemos encerrar a nossa prece com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis, Senhor, cair em tentação. Livra-nos também de todo o mal. Que assim seja. Muito bem, Maria Dalva. Então, hoje, nós vamos ver um pouquinho mais do capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Nós estamos no número 8, o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo. Espírito não procede do espírito e já existia antes do corpo. Então, veja, o que o pai e uma mãe fazem? Proporcionam um corpo novo para algum espírito utilizar. Esse espírito que vai utilizar esse novo corpo já é um espírito antigo, viajado, vivido várias encarnações e que vai ter novamente uma outra oportunidade de renascer no planeta. Então,
O espírito é espírito, não tem nada a ver com o que os pais fizeram. Os pais se uniram e providenciaram um novo corpo para algum espírito. É lógico que esse algum espírito, nós já vimos várias outras lições, que tudo é relativo, tudo depende da lei de causa e efeito. Cada pai, cada mãe tem o filho que precisa, o filho que merece, e o filho também tem o pai e a mãe que precisa, o pai e a mãe que merece. Na erraticidade, ficou claro para vocês a palavra erraticidade, né? Não existe um lugar, é um estado de alma. Então, a erraticidade é um estado aqui dentro do espírito que está à procura de uma oportunidade para encarnar. Então, entre essa oportunidade de encarnar, uns que são mais esclarecidos estão estudando, trabalhando, estão ligados em alguma colônia espiritual, alguma cidade espiritual, não estão vagueando, lá vão ter por aí, não. Outros menos esclarecidos estão vagueando por aí, até serem abordados por espíritos elevados, então eles aceitam a nova encarnação. Mas tem muito teimoso, muito leviano, muito brincalhão, tudo na erraticidade. Eles estão pensando tudo que pode ser feito. Bom, existe, ele vai falar em grupos ou famílias espirituais. Então, existe um grande grupo, vários grandes grupos que chamam de família espiritual. Eles têm uma comunhão é uma comunhão de espíritos afins. E tem a mesma sintonia, a mesma simpatia, os mesmos sentimentos. É uma afeição verdadeira, uma afeição real, que os espíritos sentem um com o outro. Então, eles encarnam sempre na mesma família, unidos antes da encarnação, durante a encarnação, que os outros ficam torcendo para ele vencer na encarnação, e depois da encarnação, quando desencarna. Então, há um fortalecimento das relações. Então, uma hora, a gente vem como filha. Outra encarnação, quem foi minha mãe pode vir como minha filha. Ou eu venho como pai, ou eu venho como irmã, mas sempre dentro da mesma família. E a família é grande. A família não é pequena. Se a gente for procurar vô, bisavô, tataravô, vão ver que a família é bem extensa. Então, vai havendo essa troca de lugares, vamos dizer, de personagens. Aquela alegoria que fala que o planeta é como se fosse um teatro e nós estamos numa peça teatral, no personagem de Carme Tomé, mas eu não sou a Carme Tomé. Eu estou como Carme Tomé. Na outra encarnação, eu posso vir como a faxineira da dona da casa, para aprender mais humildade, vamos dizer. Ou eu posso vir como o médico da família, mas sempre se relacionando com as mesmas pessoas. Até a vizinhança, até quem presta serviço em nossas casas, tudo está relacionado com essa família grande, essa família espiritual que existe. Então, se vocês derem uma olhada assim para o mundo, vai ver que existem várias famílias espirituais, porque a gente não está ligada, por exemplo, com japonês, com índios, com africanos, lá do Alasca. Então, cada núcleo geográfico tem as suas famílias específicas que vai trocando. Agora, não é necessariamente, obrigatoriamente, sempre reencarnar na mesma família. Se for necessário
para aprendizado e crescimento, então a espiritualidade permite que se encarne em outras famílias. Então acontece, o que vai acontecer? Vai acontecer que existem grupos de espíritos que não são tão afins, que não são tão fraternos, que não são tão misericordiosos, como a Maria Dalva puxou o termo que achei interessante, que não são simpáticos entre si, gostam do crime, gostam da malvadeza, gostam de passar os outros para trás, gostam de malandragem, gostam de... Entre eles mesmos se brigam, entre eles, e eles não têm uma família afetiva. Muitas vezes, dentro daquelas famílias de afetividade, eles já passaram por lá e fizeram barraco, escorregaram, fizeram coisa errada, voltaram para o plano espiritual, não teve afinidade na família espiritual, foi jogado ao léu da espiritualidade, e foi para cá e para lá, a espiritualidade buscou outra vez. E esse espírito vai ter a oportunidade de se encarnar novamente naquela família onde ele aprontou. Então, ele já melhorou um pouquinho. Ele sofreu muito, mas ele já melhorou um pouquinho. E ele já tem uma visão do futuro. Então, ele já sabe que se ele perdoar, ele vai ter uma chance. Ele sabe que fora da caridade não há salvação, que ele vai ter que perdoar. E ele sabe que aquela família onde ele escorregou está se formando um novo corpo vai se formar. Então, ele entende que ele deve aproveitar aquele corpo. Então, com muita dificuldade, ele pede para os mentores ajudarem a que ele possa encarnar naquela família para melhorar. Então, ele vai ter que perdoar e ser perdoado. Então, é consentido e é feito, então, o ligamento na concepção, já começa o ligamento desse espírito com o novo corpinho que está se formando. Daí é que dá para a gente entender como é que irmãos, mesmo pai da mesma mãe, que tomaram o mesmo leite e comeram o mesmo arroz e feijão, se odeiam, brigam, não têm afeto. E pessoas que não têm nada de consanguinidade, são amigos lá longe, quando se encontram, é uma afinidade maravilhosa. Então, dá para entender, o verdadeiro afeto é a família espiritual, é aquela família afim, que se procuram durante a encarnação. E o outro que veio, ele tem que ter muita persistência, ele tem que ter muita vontade de perdoar, de conviver com aquelas pessoas que o deixam irritado, nervoso. Ele não sabe por quê. Pai e mãe não entendem por que aquele filho é tão diferente. Leva em psicólogo, e leva aqui, lá, colar. Tinha que levar no centro espírita, fazer a doutrinação do dito cujo, o passe, a água fluidificada, a prece, a oração, é por onde o anjo de guarda funciona, né? Para ver se ele vence nessa encarnação. Muitas vezes, sim. Muitas vezes, de acordo com a persistência, a felicidade dele estar numa família boa, né? Que faz prece, oração, que procura sempre o bem. Agora, se teve a infelicidade de uma família que não toma esses princípios do bem, ele não vai conseguir muita coisa nessa encarnação. E assim nós vamos de encarnação em encarnação, sempre progredindo um pouco, gastando as nossas encarnações, os nossos dias, né? Eu só falei e não li a folhinha, mas é isso que está na folhinha, tá? Quando Jesus, na passagem que Jesus está reunido com os seus apóstolos, né? E os seus amigos estavam todos em volta dele, ele ia jantar, e foram dizer para ele que seus irmãos estavam chegando com a sua mãe,
E ele não perde a oportunidade de fazer um ensinamento, e ele fala: quem são meus irmãos? É justamente aí que Jesus está ensinando a família espiritual e a família corporal. Ele falou: eis, meus irmãos, mostrando os apóstolos e os amigos que estavam ali. Porque todos aqueles que estavam ao redor dele aspiravam a conhecer os ensinamentos, queriam conhecer as palavras que ele tanto falava. Eles estavam adorando o Jesus. Mas os seus irmãos não. Os seus irmãos achavam que ele estava perdido de espírito, que ele estava louco. E vieram para buscar, para tirar ele de lá. Aí que ele falou que quem são meus irmãos? Agora, como a mãe estava junto, generalizou. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Mas isso não quer dizer que ele destratou a mãe, que em outras oportunidades ele fez questão de fazer alusão ao amor materno, ao amor da mãe que ele sempre teve. É que coincidiu dele estar junto com os irmãos. O problema lá eram os irmãos que não tinham afinidade nenhuma com Jesus. A mãe tinha, claro, tinha que ter. Então, acho que ficou claro isso daí. Vamos ler, então, o que é Kardec que escreve, né? Então, vamos ver o que Kardec põe no número 8. Eu vou pedir para a Neiva começar a ler. Neiva, liga o microfone, Neiva. O parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Alguém está com alguma dúvida sobre o que ela leu? Está bem claro isso, né? Zezé, continua. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são o mais frequentemente espíritos simpáticos unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra. Para lhe servir da prova, os verdadeiros laços de família não são, pois, os de consanguinidade, mas os da simpatia e o da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação, de onde segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fosse pelo sangue. Pode-se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias. Problema moral que só o espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Tá bom, Zezé. Obrigada. Clareou mais um pouco, né? Maria Dalva, continua. Há, pois, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, se fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos através de diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria,
se extingue com o tempo e frequentemente se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi isso que Jesus quis fazer compreender em dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, quer dizer, minha família pelo laços do Espírito, porque quem quer que faça a vontade do meu Pai, que está no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ele foi bem claro, né? Ele foi bem... Foi bem... Tá bom. Obrigada, Maria Dalva. Solange, continua. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa na narração de São Marcos, uma vez que, disse ele, se propunham se apoderar dele sob o pretexto de que havia perdido o espírito. A notícia da sua chegada, conhecendo-lhes os sentimentos a seu respeito, era natural que dissesse, falando dos seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis meus verdadeiros irmãos. Sua mãe se encontrava com eles e generaliza o ensinamento, o que não implica de nenhum modo que tenha pretendido que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito, e que não tivesse por ela senão indiferença. Sua conduta, em outras circunstâncias, provou suficientemente o contrário. Tudo bem? Gente, fala a verdade, é uma bênção não saber o passado quando a gente encarna. Com certeza. Você já pensou, você tem um bebê e você reconhece naquele bebê aquele safado que te destruiu a vida na outra encarnação, que te destruiu o lar, que te fez isso e aquilo? Você pega o travesseiro e abafa na cara do bebê. Então, é uma providência maravilhosa, né? Não saber do passado. É claro que a gente sente, o sentimento fica. Quando os espíritos são afins, a gente se sente muito bem do lado desses espíritos afins. Mas quando existe alguma coisa que ele está em pagamento, ou ele em pagamento, em prova, expiação, ou nós, por eles, através deles, existe um constrangimento lá no fundo do espírito. E dá para a gente desconfiar de que nós fomos rivais em outras encarnações, que nós tivemos atritos, que não foi tudo um mar de rosa. Então, estamos aqui para acertar essas pontas. Muitas vezes é muito sutil isso daí. A gente não percebe, mas existe essa colocação de provas ou expiação. A expiação é mais forte. É quando o filho chega a matar pai, o filho chega a matar mãe, essas coisas malucas aí. Agora, a prova já é mais suave, não é tão forte quanto a expiação. E na prova, a gente pode sentir, epa, tem alguma coisa, ou com essa prima, ou com essa tia. Por que essa tia é tão chata, hein? Ô, tia chata, meu Deus do céu, tudo. Quando ela chega, arrebenta com tudo, cai as coisas. Então, choque de fluidos. Não tem a mesma sintonia, não tem a mesma vibração, a mesma afinidade. Então, a gente sente, mas não vai falar, né? Não vai ficar quietinho aí, pedindo força para Deus, para não chegar no vias de fato com a tia, né? Ou com a prima, ou com a sogra. Geralmente é com sogra que acontece isso. Alguém fala alguma coisa? Muito bem. Instruções dos Espíritos. Agora sim, nós vamos ter uma instrução longa, que é de Santo Agostinho, que nós vamos dividir no meio, não ficar muito longa. A ingratidão dos filhos, os laços de família. A ingratidão dos filhos é uma coisa muito triste, porque honrai vosso pai e vossa mãe, além de estar no decálogo recebido por Moisés, Kardec deixou um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo,
dedicado a honrar vosso pai e vossa mãe. Então, é importantíssimo o nosso pensamento, a nossa relação, a nossa contato com o papai e com a mamãe, ou já se foram, ou se não foram, o pensamento tem que ser sempre o mesmo. Quando existe essa ingratidão dos filhos em relação aos pais, é porque esses filhos estão com o coração cheio de egoísmo e de orgulho. O egoísmo e o orgulho é a chaga da humanidade. Então, é esse egoísmo, esse orgulho que esses pais não souberam cortar desde criança. Muitas vezes a culpa é deles mesmo. Deixaram crescer o orgulho e o egoísmo, incentivaram talvez até, e agora, na idade adulta, estão recebendo o que eles deixaram crescer, o egoísmo e o orgulho, que gera a ingratidão e a indiferença, né? Mas revolta em relação aos pais, considerado crime perante Deus. Crime perante Deus. Então, se foi negligência dos pais, os pais também respondem por essa negligência. E se não foi, os filhos respondem muito por essa situação. Vão eles também sentir a ingratidão, ou nos seus futuros filhos, ou em amigos do coração, ou em algum relacionamento que tem um afeto grande e isso é traído. Eles vão sentir o sentimento de ingratidão que fizeram os pais sentir. O desencarnado carrega paixões e virtudes. Quando desencarna, é claro, quando a gente passa para o plano espiritual, a gente leva tudo aquilo que nós temos dentro de nós. As nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas virtudes, as nossas paixões, tudo aquilo vai com a gente. Então, no plano espiritual, na erraticidade, o desencarnado tem duas opções. Ou ele estaciona, fica do jeito que está, não quer saber nada, fica rolando pelo mundo, vai aqui, vai lá, atrapalha um, atrapalha outro. Ou ele percebe que ele tem que melhorar. Então, ele vai procurar ajuda, vai procurar auxílio, começa a estudar, trabalhar, então ele é encaminhado. Cheios de ódio e vingança, esse desencarnado entreveem a verdade e reconhecem os maus efeitos das paixões. Entendem que o caminho é a caridade. Sabem que tem que perdoar. Revoltam-se, agitam-se diante dos que o traíram. Através de muitas meditações e orações, e se a boa resolução vence, rogam por força e coragem e reencarnam na família que sofreu antipatias. É prova terrível. Vence se tiver persistência. É o caso de crianças que têm repulsa pelos pais ou irmãos. Todo espírito reencarna para progredir, e é tarefa dos pais estimular o amor entre eles. Essa é o dever dos pais, estimular o amor entre os filhos. Houve negligência, o egoísmo e o orgulho acabam vencendo. Carol, começa a ler o número 9, por favor. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos de egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É sob esse ponto de vista, especialmente, que vamos encará-la para analisar as causas e os efeitos. Aqui, como por toda parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Tá bom, Carol, obrigada. Paula, tá bom, Carol. Quando o espírito deixa a Terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar ou ficar estacionário, até que queira ver a luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vingança insatisfeitos,
mas a alguns destes, mais avançados que os outros, é permitido entrever algo de verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões, e então tomam boas resoluções. Compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade com ódios no coração e sem perdão. Tá bom, Ana Paula. Bom, né? Jorites, continua. Quando o espírito deixa a terra... Não, é o outro parágrafo. Ah, é o terceiro, né? Então, por um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram na terra. Mas ante essa visão, sua animosidade desperta, revoltam-se com a ideia de perdoar e mais ainda com a de se abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amar aqueles que talvez destruíram sua fortuna, sua honra, sua família. Entretanto, o coração desses infortunados está abalado, eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução vence, pedem a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Tá bom, Jorites, obrigada. Neiva. Enfim, depois de alguns anos de meditações e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas para ir cumprir na Terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será, pois, a sua conduta nessa família? Ela dependerá mais ou menos da persistência de suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível, sob a qual sucumbe, às vezes, de sua vontade. De sua vontade, não é bastante forte. Assim, segundo triunfe a boa ou a má resolução, será amigo ou inimigo daqueles no meio do qual foi chamado a viver. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada com efeito nessa existência pode provocar essa antipatia. Para compreendê-lo, é preciso voltar os olhos sobre o passado. Muito bem. Olha, faça uma marca aqui, hein? O próximo parágrafo é o 5º, que nós vamos ver semana que vem. Então, semana que vem já abre Ó Espíritas, tá? E aí, pessoal, alguma colocação sobre o que nós vimos? Ninguém vai comentar nada? Tudo claro? Carmen, eu gostaria de fazer um comentário, até já fiz em outra oportunidade, né? De uma vez que eu estava estudando um livro, eu acho que é o Nossos Filhos São Espíritos. E esse livro sempre me vem alguma coisa à memória quando leio as coisas que nós temos aqui, especialmente nesse capítulo. Mas ali, no momento, eu queria só lembrar de uma coisa que está ali, que fala é muito mais difícil reencarnar do que desencarnar. Porque quando a gente vem novamente, quer dizer, quando o espírito vem novamente, ele vem já sabendo, né, onde vai, as dificuldades que vai ter, né, e que é muito mais difícil, porque vai ter um enfrentamento, ele vai ter que melhorar, vai ter que se aperfeiçoar, porque é por isso que ele virá.
né? Então, que é mais difícil vir o espírito novamente do que desencarnar, né? E eu acho sempre muito interessante essa lembrança que eu tenho, sabe? De quando a gente fala, mas você sabia que seria assim, né? Eventualmente a gente ouve alguém falar isso para a gente, né? E aí eu fico também pensando, eu ficava esperando a Carol fazer essa pergunta. Carol, vou fazer uma pergunta que é meio sua cara, assim, né? E a gente pode vir também para ter uma vida boa, para ter um contato, ou a gente vem sempre para alguma prova ou expiação? Nós podemos ir as coisas, sempre para por méritos. É sempre. A pergunta para mim Podemos. Eu falei que a pergunta que eu estava esperando a Carol fazer, mas porque eu acho que é a cara dela, mas eu me antecipei. Você nunca vem só para melhorar a coisa, né? Você sempre para ajustar, sempre tem que ter aquele choque ali, né? Sempre tem que ter essa coisa. Sempre vem para ter a vida boa, né? Eventualmente pode acontecer, né, Carmen, de vir assim mais a passeio ou para ajudar algumas pessoas, mas sem que o próprio venha para passar por provas ou expiações, né? Fico esperando que, quando os espíritos estiverem muito evoluídos, né, isso poderá acontecer. Bom. Muita evolução. Agora sim. Não nós assim. A categoria assim, do nosso planeta já fala, provas e expiações. Não tem quem não escape disso. Se não é prova e expiação, é missão. E toda missão é dolorosa. Então, toda encarnação é progresso. E para você progredir, ninguém progride de mão beijada. Ninguém põe a mão na tua cabeça e faz você passar de ano, não. Você tem que labutar, tem que estudar, tem que suar, tem que dar o brio para você poder passar de ano. Imagine passar numa encarnação com mérito. Então, sim, Carol, sim, Dalva, é muito difícil uma encarnação, não existe essa encarnação de colônia de férias, né? De spa. Um refresco. Agora, vamos olhar para a nossa vida agora, aqui nós reunidas. Gente, está uma maravilha. Temos tanto, temos até demais. Uma lar, uma casa, marido, companheiros, amigos, família, gente que nos quer, oportunidade de fazer o outro feliz, já entendemos isso que é maravilhoso, entender que as nossas atitudes fazendo o outro feliz, nós também nos sentimos bem, isso é muito importante. E não é uma maravilha essa nossa vida? Não, a gente não precisa mais, está muito bom. Nós não estamos olhando o teto de um hospital, gente. Estamos aqui, conversando, frente aqui numa tecnologia avançada, aprendendo o que Jesus nos deixou. Então, é agradecer o que nós temos, o que nós somos e ir em frente. Em frente. A Zorix quer fazer uma pergunta. Eu também quero fazer um comentário, mas pode falar, dona Zô. Tá ligado, Zô? Tá, né? Tá. Então, eu conheci assim uma família, tive muita amizade com eles, espíritas já, e conheci uma das filhas, já moça, mãe, e aí eles contaram numa reunião, justamente quando estávamos estudando esse capítulo do Evangelho, e eles contaram que quando ela nasceu, ela rejeitava a mãe, chorava muito, mas muito no colo da mãe, não queria dormir, não queria ficar. E foram orientados, né, pela espiritualidade para que dessem muito amor, que ela não se afastasse da filha. E foi dessa forma, com esse amor, com paciência com essa criança, ela se tornou uma filha. Eu a conheci assim, já moça, amorosa com o pai, com a mãe, muito chegada à mãe. E então nós podemos dizer que é o amor
O amor, a essência é o amor que vence. Não, a gente, ou mãe rejeita, ou filha rejeita, mas se nós nos afastarmos, eu acho que a gente vai ter que voltar e começar tudo de novo. Mas no caso deles, não, foi maravilhoso. Só isso. Bom, Eu queria fazer um comentário sobre isso que a gente estudou hoje aqui, isso que a gente leu. É muito bom a gente saber, absorver, assimilar isso, que às vezes determinados conflitos dentro da própria família, eu digo da família primária, com pai e mãe, né? Porque às vezes você tem conflito com os pais que te deixa com raiva da pessoa. Esse é o sentimento que você sente, né? E às vezes você até entra num dilema moral, vamos dizer assim, né? Porque moralmente você tem que amar o seu pai e a sua mãe, mas em determinados momentos você odeia eles por algum motivo, por algum conflito ou alguma situação que vocês estão passando, né? Em determinadas épocas, vamos dizer aí, né? No decorrer aí da vida da gente, né? Porque a gente não sempre morre de amor, né? A gente tem os conflitos e por hora a gente não gosta, a gente fala, mas que porcaria de mãe, de pai, que isso, que aquilo. E entendendo isso, a gente consegue trabalhar isso de uma maneira muito melhor, né? Porque esse sentimento ruim que aflora às vezes, ele tem um motivo, ele tem um porquê. E aí você não fica tão ligado nesse dilema moral, né? Nesse dilema assim, poxa vida, mas eu tenho só que amar meu pai e minha mãe, eu não posso odiar eles em momento nenhum. E não é assim, vai acontecer situações e vão acontecer conflitos, sim, em que eles não vão ser as pessoas mais amadas do mundo para você. Você vai ficar magoada, você vai ficar chateada, você vai ter raiva deles. E sabendo disso, que a gente encarna num lugar propício para esse desenvolvimento e para você realmente acabar e trabalhar com essa mágoa e diminuir esses conflitos, isso fica mais fácil. Não que seja fácil, mas isso torna um pouco mais fácil isso. Você começa a entender um pouco melhor isso. Você não fica tão paranoico com eu só devia amar meu pai e minha mãe, né? Tem horas que dá aquela raivinha assim, que dá aquele conflito e tudo bem disso acontecer, desde que você consiga trabalhar isso. Está vendo como o saber é importante? Quando a gente sabe, a gente tem certeza. Não é uma coisa que vai chegar, mas você não tem certeza. E é importante isso aí, Carol. Estou muito contente com as tuas palavras. Muito bem. Assimilou bem. Está vendo como o Espiritismo é o consolador prometido? Ele consola. Ele nos... Porque em determinadas horas você fica naquela angústia ali, naquele dilema, como eu disse, você tem que amar, você tem que amar, você tem que amar, e você se sente extremamente culpada porque você não está, vamos dizer assim, porque em determinadas horas você sente raiva, porque você entra em conflito, porque você briga, e não é assim. assim. Amar é você trabalhar realmente esse sentimento, você, como você fala, Carmen, extirpar essas coisas ruins mesmo de você, porque você vai sentir isso, não adianta, isso é por isso que a gente veio para cá, entendeu? Você vai sentir esses sentimentos ruins, porque se você fosse só amor, um anjo de luz, você não estava aqui, não é? Exatamente. É isso que a gente veio para cá. Carol. Então fica mais fácil você aceitar isso, sabe? É o trabalho moral que nós temos. Isso dá trabalho, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. E dá, assim, às vezes é até difícil você assumir que, peraí, se eu estou me sentindo tão ruim com isso, se eu estou sentindo tanta raiva, se está tendo tanto conflito, é porque eu devo ter feito alguma coisa de muito ruim para essa pessoa. Veja bem, agora ela me aceitou e ela aqui como filha ou de repente na situação que for, sei lá, como mãe, como pai,
ela me aceitou porque a gente precisa resolver isso. Então, isso daí também é muito importante. Eu acho Muito importante. E tudo isso ajuda. Toda essa reflexão ajuda no progresso moral entre todos. Maravilha. Do livro O Espírito da Verdade, é um livro muito bom, de vários autores. Eu gosto muito dele. E quando nós fizemos a montagem das aulas, nós procuramos uma mensagem que falasse sobre ingratidão de filho, né? E justamente achamos esta daqui, a carta a meu filho, do livro Espírito da Verdade. Abram a folhinha que está atrás, número 27. Quem terminou a leitura foi a Neiva, né? Quem é que não tem a folhinha? Ana Paula. Então, vou pular você. Então, Eu tenho, e agora com coisa no computador fica mais fácil para olhar aqui no computador e ver aqui no celular, fica mais fácil. Maria José, começa a ler. Até eu falar passa, vai passar para a Dalva. Meu filho, dito esta carta para que você saiba que estou vivo. Quando você me estendeu a taça envenenada que me liquidou a existência, não pensávamos nisso, nem você, nem eu. A ideia de morte vagueava longe de mim, porque esperava de suas mãos apenas o remédio anestesiante para a minha enxaqueca. Entendi tudo, porém, quando você, transtornado, cerrou subitamente a porta e exclamou com frieza: morre, velho. As convulsões que me tomavam de improviso traumatizavam minha cabeça. Era como se afiada navalha me cortasse as vísceras num braseiro de dor. Pude ainda, no entanto, reunir minhas forças em suprema ansiedade e contemplar você diante de meus olhos. Suas palavras ressoavam-me aos ouvidos. Morre, velho. Era tudo que você, alterado e irreconhecível, tinha agora a dizer. Tá bom, Zezé, tá bom, Zezé, obrigada. Continua, Dalva. Entretanto, o amor em minha alma era o mesmo. Tornei a noite recuada quando o afaguei pela primeira vez. Sua mãezinha dormia extenuada. Pequenino e tenro de encontro ao meu peito, senti em você meu próprio coração a vagir nos braços, e as recordações desfilaram sucessivas. Você, qual passarinho contente, a abrigar-se em meu colo, o álbum de fotografias em que sua imagem apresentava desenvolvimento gradativo em todas as posições, as festas de aniversário e os bolos coloridos enfeitados de velas que seus lábios miúdos apagavam sempre numa explosão de alegria. Rememorei nossa velha casa, a princípio humilde e pobre, que o meu suor convertera em larga habitação rica e farta. Agoniado, recordei incidentes, desde muito esquecidos, nos quais me observava expulsando crianças ternas e maltrapilha do grande jardim de inverno para que nosso lar fosse apenas seu. Reencontrei-me trabalhando, qual suarento animal, para que as facilidades do mundo nos entendessem as ilusões e os caprichos. Tá bom, Dalva. Obrigada, Dalva. Tá bom. Solange. Em todos os quadros, a se me reavivarem na lembrança, era você o grande soberano de nosso pequeno mundo. O passado continuou a desdobrar-se dentro de mim. Revisei nossa luta para que os livros lhe modificassem a mente, o baldado esforço para que a mocidade se lhe erigisse em alicerce nobre ao futuro. De volta às antigas preocupações que me assaltavam, anotei-lhe de novo as extravagâncias contínuas, os aperitivos, os bailes, os prazeres, as companhias desaconselháveis, a rebeldia constante e o carro de luxo com que eu presenteei num momento infeliz. Filho do meu coração, tudo isso revi.
Dera-lhe todo o dinheiro que conseguira juntar, mas você desejava o resto. Tá bom, Solange, obrigada. Ana, Carolina. Nas vascas da morte, viu ainda mãos ansiosas, arrebatando-me o chaveiro para surripiar as últimas joias de sua mãe. Vi perfeitamente quando você empalmou o dinheiro que se mantinha fora de nossa conta bancária, e porque não podia odiá-lo, orei, talvez com fervor e sinceridade pela primeira vez, rogando a Deus nos abençoasse e compreendendo, tardiamente, que a verdadeira felicidade de nossos filhos reside, antes de tudo, no trabalho e na educação com que lhes venhamos a honrar a vida. Não dito esta carta para acusá-lo, nem de leve me passou pelo pensamento o propósito de anunciar-lhe o nome. Você continua sangue do meu sangue, coração de meu coração. Tá bom, Carol, obrigada, Carol. Ana Paula. Liga o computador, liga o som, Ana Paula. Detalhe bom. Muitas vezes ouvi dizer que há filhos criminosos, mas entendo hoje que, na maioria das circunstâncias, há junto deles pais delinquentes, por acreditarem muito mais na força do cofre que na riqueza do espírito, afogando-os desde cedo na sombra da preguiça e do vício da ingratidão. Venho falar assim unicamente a você, porque seu erro é meu erro igualmente. Falo também a outros pais, companheiros meus de esperanças, para que se precatem contra o demônio do ouro desnecessário, porque todo ouro desnecessário, quando não busca o conselho da caridade, é tentação à loucura. Tá bom, Ana Paula. Termina, Zorites. Há quem diga que somente... não vi. Tá certo, Zorites. Oi, eu volto. Sai. Sai. Ai, Não, liga a tua câmera. eu vou ligar. Não estou conseguindo. Não estou conseguindo. Zorites, você pode ler, que a gente escuta. Está me ouvindo? Tá ouvindo. Mas eu não estou vendo nem vocês e nem eu, mas eu vou ler. É o último parágrafo, né? Isso. Há quem diga que somente as mães sabem amar. E realmente o regaço materno é uma bênção do paraíso. Entretanto, meu filho, os pais também amam, e por amar imensamente a você, dirijo-lhe a presente mensagem, afirmando-lhe estar em prece, para que a nossa falta encontre socorro e tolerância nos tribunais da divina justiça, aos quais rogo que me concedam algum dia a felicidade de tê-lo novamente ao meu lado, por retrato vivo de meu carinho. Então, nós dois juntos, de passo acertado no trabalho e no bem, aprenderemos, enfim, como servir ao mundo, servindo a Deus. Não sei se deu. Que coisa, hein? Poxa vida, que tapão na cara esse texto aí. Bom, né? É bom ler. Muito bom. Muito bom. O Carme, sabe que me chamou a atenção? Aqui, quando o pai parece que toma para si o fato do filho, de ter exagerado com o filho, quando ele fala, quer ver,
quando começa, o parágrafo começa, você, qual passarinho contente, foi justamente o que eu li. Lá pelo meio, quase no final do parágrafo, ele fala assim, agoniado, recordei incidentes, desde muito esquecidos, nos quais me observava, expulsando crianças ternas e maltrapilhas do grande jardim de inverno, para que nosso lar fosse apenas seu. O pai contribuindo, né, para que o filho quisesse, fosse... Ainda mais egoísta, mais egoísta, era essa palavra, Carol, exatamente. Só para ele, só para ele. Isso. Tudo meu, né? E o próprio pai ajudando nisso, que ele fala agoniado, recordei incidentes, porque ele está falando, que bonitinho, passarinho, né? De repente ele vem agoniado, recordei, né? O quanto ele também contribuiu, né? Que depois, ao fim, vai falando um pouco sobre isso, né? Dos excessos, né? Os excessos. Mas é interessante, né, Carmen, essa coisa da família, entre os irmãos, pais, filhos, né? Aquela música que fala que irmão desconhece irmão, né? Quanta gente há que se ama, e aí quando entra a questão do dinheiro, fala irmão desconhece irmão, né? Por questão financeira, né? Briga por herança, né, partilha, tem peça de teatro sobre isso, tem filmes, tem séries, né? Como isso é arraigado no ser humano, né? De querer mais e querer e achar que o outro está passando a perna e querer ter uma vantagem em alguma coisa ou acha que o outro está ludibriando, né? E são situações que até podem acontecer, mas que as pessoas, né, parece que nós não somos bem preparados para isso, né? Somos preparados para lutar, né? Para a luta. É uma luta. Incrível. A convivência também é uma grande luta, né? É. E é por isso que nós estamos aqui, para aprender. Exato. Tudo é aprender. Carmen, deixa eu só contar uma coisinha, essa coisa que tem aqui também hoje na nossa lição, de que os pais eles têm também como trabalho junto aos filhos orientá-los, organizar a família para que os filhos se gostem, né? Valorizar um ao outro, para fazer. Sim, exatamente, para exato, que compartilhem as coisas, né? Eu observo, só meu filho tem filhos, minha filha não tem, e eu vejo as minhas netas com diferença de 5 anos, né? Uma agora vai fazer 10, a outra vai fazer 5, né? E como o pai incentiva muito, o pai e a mãe, essa coisa precisa compartilhar. Ontem mesmo, a gente conversando, eu vi a minha nora falando para a mais velha, como ela é mais velha, ela já pegou mais pecinhas para montar alguma coisa. Falou, não está certo isso, você vai compartilhar isso com a sua irmã, enquanto a gente conversava. E um outro dia, uma coisa que eu quando lembro, dou até risada, que a pequena foi e falou assim para o pai, pai, Maria me chamou de burra. Aí o pai foi lá e falou, Maria, assim não, você não pode lidar assim com a sua irmã. Peça desculpas para ela e fala que ela é inteligente. Sabe? Eu achei tão bonitinho que na hora ele já foi lá e já deu o rumo que a conversa tinha que tomar, né? Justamente essa coisa do respeito, né? De não deixar um bater no outro, não xingar o outro, né? A gente, um dia nós falamos se a gente brigava com os irmãos, eu brigava com os meus, né? Você disse que os seus meninos também se pegavam, né, Carmen? É coisa de irmão que acontece, né? Que acontece. Então, mais alguma colocação? Tá tudo bem? Semana que vem tem mais. Eu vou agradecer a presença de vocês, foi muito boa a aula, e que possamos novamente estarmos juntas na próxima semana. Obrigada por tudo.